você automatiza, ou quando você digitaliza, quando você coloca um board compartilhado, isso clarifica, dá agilidade, dá transparência, com certeza. E hoje, militando mais pela segurança do paciente, eu não inicio nenhum projeto, nenhuma automação, nenhum módulo sem conversar com meus amigos da TI. A gente pode comprar o que você quiser, mas primeiro eu vou ver como isso aqui gera relatório e como isso agrega valor. Como preenchendo, como atribuir valor, preenchendo questionário aqui, o meu paciente ele vai perceber o resultado. Eu estou aqui com a Maíra e com a Marta. Antes de mais, eu sou o José Pedro. Foi um prazer hoje estarmos aqui no Seconci, no Teatro do Seconci, a fazer uma sessão de café com a WFM. E quero-vos dizer que para mim foi duplamente satisfatório, porque normalmente nós vimos para procurar dar informação e dar a conhecer o nosso sistema, e vocês acho que conseguiram fazer isso muito melhor do que nós. Isso para nós é um orgulho. Queria começar aqui pela Maíra. Desculpe, porquê? Porque a Maíra também, quando iniciou hoje, pareceu-me, e digamos se eu estiver enganado, ter sido a pessoa que teve contacto com a implementação. Isto é aquela pessoa que conhece o antes e o depois. E esta parte do antes e o depois é muito importante para nós. Porquê? Porque só há uma maneira de nós conseguirmos perceber o impacto, é medi-lo, não é? Então, você é, digamos, a protagonista de poder ter medido como é que era o estado das coisas antes e depois de ter uma ferramenta que automatiza processos, uma ferramenta que dá informação em tempo útil, muitas vezes em tempo real. Então, diga-me lá qual foi o impacto. O que é que você se lembra do que era antes e qual foi o impacto depois? Bom, boa tarde. Eu me lembro bem desse período de implantação, sim, eu participei do projeto piloto, que nós chamávamos aqui. E realmente ficou muito diferente de como nós trabalhávamos, né? Antigamente antes da implantação, nós tínhamos um processo mais moroso, um processo mais manual, que demandava um tempo maior, tanto para o RH quanto para os gestores. Na questão de elaboração de escala, gerenciamento da própria escala de trabalho, planejamento, então demandava um tempo muito maior. Nós tínhamos um prazo curto, para receber todas essas informações, como elas eram manuais, então eu tinha uma escala manual feita em Excel, eu tinha uns formulários de ocorrência que a escala é orgânica, então as coisas, à medida que os dias iam acontecendo, então saía daquele planejamento inicial, então todas essas informações elas vinham para a gente manualmente. Então eu tinha que demandar o tempo do gestor elaborar e entregar a escala e fazer os lançamentos também manuais de todas as alterações. Quando nós começamos lá na implantação, lá no Hospital Vila Alpina, ao todo nós tínhamos na época 2.000 CLTs, mais ou menos. Mas os setores que nós escolhemos para iniciar o projeto piloto, nós tivemos mais ou menos de 350 a 400 funcionários, porque nós escolhemos os setores de maior complexidade à época, que era pronto-socorro, clínica médica, UTI adulto e centro cirúrgico e ginecologia e obstetrícia. Então, nós iniciamos com esses setores, e antes disso, elaboramos as parametrizações, que foi super até tranquilo, porque além de seguir a legislação, existem também as cláusulas sindicais, onde a gente precisa fazer as adaptações e tudo mais. E aí, quando nós iniciamos com os gestores esse projeto, ele foi muito bem aceito, porque a forma também como foi passada, foi de que traria realmente a melhoria. Então nós ficamos ali naquele período de implementação, de implantação, os gestores colaboraram bastante com isso, e aí
Fechado esse período, um período que nós ficamos com esses setores, aí sim nós expandimos para todo o hospital. Deu super certo, as escalas começaram a rodar, até então nós ainda utilizávamos o sistema anterior, né? Nós ficamos ali uns 3 meses fechando de forma simultânea, exatamente. E aí em março de 2019, aí sim esse SPAL já entrou com tudo. E aí eles realmente tiveram muito, embora eles já estivessem trabalhando, né, com a plataforma, de fato, no início de 2019, de março de 2019, eles puderam ver que o tempo deles, eles puderam utilizar para outras demandas. O RH, ele conseguiu ter um respiro maior para atentar-se a outras coisas, a não lançamentos manuais, né? E a gente teve vários benefícios, como as reduções de erros de planejamento, até o próprio monitoramento da jornada dos colaboradores. É um processo complicado, como toda a maior rigor e melhor aproveitamento do tempo, exato. Com menos, se calhar com menos pessoas ou com as mesmas pessoas faz-se muito mais quando se tem uma ferramenta desta. Exato, e aí isso ficou muito evidente. Ok. Muito evidente. Queria aproveitar um bocadinho isto para perguntar à Marta. Marta, antes de mais, obrigado por estar cá connosco. Olha, eu percebi da sua intervenção, também gostei muito, que você tem um conhecimento sobre aquilo que tem a ver com a qualidade, que é um conhecimento pouco vulgar. E vou-lhe explicar porque é que eu acho pouco vulgar. Não é que eu já não tenha conhecido muitas pessoas que falam de qualidade, mas conheci poucas, e você é uma dessas poucas, que consegue comunicar uma coisa que conceptualmente é difícil, porque tudo tem a ver com normas, tudo tem a ver com processo. Às vezes é muito bom de implementar, mas é difícil de explicar e muito difícil de mostrar a vantagem. E isso foi uma coisa que você fez muito bem hoje. Foi mostrar exatamente como a qualidade impacta no resultado final. Então a minha pergunta, pegando aqui o que a Meira dizia, é a seguinte. Uma solução de software que automatiza, digamos, uma série de processos não funciona se não houver uma alteração profunda nesses processos. Porque uma ferramenta sozinha, isto não é uma receita de bolo, não é? Não faz o bolo todo. É preciso que haja aqui a alteração de processos e há uma outra questão muito associada à alteração de processos, que é a questão da gestão da mudança. Então, eu gostava que me falasse sobre isso. Como é que vê esta questão da simbiose entre a ferramenta e essa alteração de processos e como é que vê isso em termos de gestão da mudança no coletivo? Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o impacto da tecnologia na assistência. Eu sou enfermeira e sou enfermeira de verdade. O que eu quero dizer com ser enfermeira de verdade é que o paciente, o cliente, a pessoa, não sei o nome que vocês dão a essa pessoa que está recebendo cuidado. Mas, sou neonatologista, então sou enfermeira do detalhinho, né? Sou enfermeira do detalhinho, aquela que faz, por quê? Por quê? Por quê? Não são 10 ml, né? É 0,01, ok? Então, esse 0,01 me ajuda muito essa visão um pouco mais analítica. Uma coisa que meu primeiro hospital foi o Hospital Geral de Tapecerica da Serra. Saí da faculdade e comecei a trabalhar lá como enfermeira. E naquele hospital eu aprendi que, isso em 2007, que qualidade não é um setor, é uma responsabilidade. Então, começa por aí. A minha supervisora na época, ela falou assim: Marta, por que tu vai pegando 3 pacotes de gás? Não, eu vou trocar o curativo. Mas o procedimento fala que são 1. E então,
ela trouxe isso e ela comunicava de uma maneira muito clara. Então, eu aprendi a apagar a luz, né? Aprendi o que eram valores institucionais. Quando ela entrou comigo em um quarto, saiu e apagou a luz, e ela falou assim: ecumenicidade é um dos nossos valores. Então, o planejamento estratégico, missão, visão, valor, saiu da parede e grudou no meu coração. E aí, partindo então, eu entrei nesse barco da qualidade. A tecnologia, você falando agora de como foi esse processo de construção, foi importante porque quando ela fala dessas 1000 ocorrências que ela tinha, a gente ia fechar o ponto e era assim: fulano, ciclano, beltrano, naraná. E aí ele esqueceu de fazer a marcação, ele tinha que escrever lá que ele esqueceu de fazer a marcação. E para mim, eu carimbava, assinava, levava para o RH e o RH fazia essa alteração. Então, era um processo que se você não fizesse ali a cada 48 horas no máximo para saber quem esqueceu ou não, se houve alguma divergência, se a pessoa veio trabalhar no dia talvez de uma folga que estava cadastrada, entrava como hora extra. Então, era algo que muito, muito, muito difícil. Isso eu estou falando lá de dentro da UTI neonatal, né? Criaturas menores, pequenininhas, tendo que passar catéter, botar o bebê para mamar, admitir criança, levar crianças e cuidar dos 77 funcionários, entre folgas, férias, atestados, receber pai, enfim, cuidar da vida. E a gente perdia um tempo gigantesco. E aí, como eu tenho um sistema que o planejamento é mais complexo, então vamos fazer o seguinte: olha, a gente vai demorar aqui 3 dias, 5 dias, full, mas ele vai te dar agilidade. Então você dedica todas aquelas horas, vão 3 dias, 72 horas, 96 horas, não vai me custar. Estou investindo, isso aqui é um ROI, porque eu saio da frente do computador, eu paro de gastar papel, eu paro de mandar mensagem para colaborador, eu paro de ficar aplicando medidas disciplinares dele, porque a gente vai desenvolvendo o nosso rio de, nós funcionamos dessa maneira. Você não pode esquecer de cada ponto uma responsabilidade compartilhada. Nada dói mais do que faltar dinheiro no bolso. Então, se você não compartilha isso comigo, a gestão de pessoas fica mais complexa. Então, vamos aqui, 96 horas, quais são suas preferências, quais são seus turnos, quem são as pessoas que têm restrição, se pegar fogo aqui, quem são os brigadistas, bora cadastrar os brigadistas, quem são os chefes de time, vão cadastrar os times, quem faz jornadas diferenciadas, pronto, criei meu protótipo. Dali, eu só vou duplicando e vou fazendo as alterações. Então, ok, você vende um sistema. Você acredita que esta questão do planejamento... E a gente acreditou com todas as fichas que a gente tinha. Na época, a gente acreditou com todas as fichas que a gente tinha, porque no Brasil, a RDC é muito rígida, né? Ela contempla... Algumas, né, das RDCs falam um pouquinho sobre o descanso. Então, ela fala assim: para uma UTI de 10 leitos, você tem que ter 2 enfermeiras e um técnico para cada 2 leitos. Tá bom, eu contratei 10. Ok, mas a UTI é 24 horas. Claro. São 48 profissionais. São 6 por 1, então não são mais 10, são 12. Eu tenho férias, eu tenho 12 meses, e aí eu tenho 10 pessoas, 11 pessoas para gerenciar, ou seja, eu tenho as férias. Então, muito difícil. Fica muito difícil. Então, quando você automatiza, ou quando você digitaliza, quando você coloca para um board compartilhado, isso clarifica, dá agilidade, traz transparência, com certeza. E hoje, militando mais pela segurança do paciente, eu não inicio nenhum projeto, nenhuma automação, nenhum módulo sem conversar com meus amigos da TI. A gente pode comprar o que você quiser, mas primeiro eu vou ver como isso aqui gera relatório, como isso agrega valor. Como preenchendo, como atribuir valor, preenchendo questionário aqui, o meu paciente ele vai perceber o resultado. Porque se for um dificultador ou se for uma barreira,
eu vou expor uma situação completamente desnecessária. E hoje a gente milita pela segurança assistencial. Não é somente, né, o medicamento errado, não é somente isso. Né? É quem comprou, onde estava, quem prescreveu, quem atrasou, quem liberou, quem levou, quem deixou na unidade, quem pegou, quem aspirou e quem administrou. Olha quantas pessoas. Então, se eu tenho uma tecnologia que é um fator de distanciamento à minha atividade prioritária, normalmente ela não entra. Mas bem diferente desses palcos que entrou, ele falou e trouxe segurança assistencial. Isso é muito importante. Marta, obrigado. Naíra, queria também fazer-lhe a seguinte pergunta. Você trabalhou muito antes de ter pessoal, você trabalhava muito com Excel. Aliás, não é novidade, o Excel ainda continua a ser o nosso maior concorrente no mercado, ainda hoje no mundo inteiro. E com todo o respeito, é uma ferramenta que nós respeitamos. Mas diga-me o seguinte, nós somos todos latinos aqui nesta mesa, não é? Então o que é que acontece? No nosso DNA, ao contrário, sei lá, dos nórdicos, nós não estamos assim habituados a planejar, nós estamos habituados a resolver. E a minha pergunta trazer uma ferramenta como a escola é trazer praticamente a obrigatoriedade de planejar. É obrigar-nos a fazer alguma coisa que normalmente não está no nosso DNA. Vai nos obrigar a planejar. Como é que você sente que planejando, isso acabou, por exemplo, com aqueles casos de você de repente ter horas extras incontroláveis, porque você planejou de maneira a não ter horas extras incontroláveis, de alguma maneira preveniu aqueles gestores que normalmente deixam o tratamento dos tempos para os últimos 2 ou 3 dias, em vez de o irem fazendo paulatinamente ao longo do mês. Conte-me, qual foi o impacto que isto teve? Grande, muito, porque é exatamente isso, né? Nós não estamos habituados ao planejamento, né? A gente está acostumado com a execução. Então, assim, essa quebra dessa cultura, que de uma certa forma, né, acredito, é cultural, isso foi... a gente sente, claro, essa relutância, mas depois que isso foi, que a CISPAL passou a funcionar nos hospitais, o impacto foi positivo no sentido de que, sim, houve a redução dos trabalhos extras, porque muitas das vezes, como tudo era muito manual, então o gestor ele deixava realmente para fazer as tratativas ali no finalzinho do período, então eu tinha funcionário que tinha um número de banco de horas muito alto. E eu tinha funcionários que me deviam horas. Então, como que parava isso se na hora de fazer o fechamento eu não tinha essa informação? Né? O gestor, ele, muitas das vezes, não se lembrava, porque é exatamente isso. Se ele não tratava ali a cada 48 horas no máximo, aquela pilha de comunicações internas ficava uma coisa interminável. E aí o funcionário falava, eu preciso de um dia para banco de horas. Ele não tinha essa informação ali de bate-pronto, né? Então, às vezes, concedia para um colaborador que tinha um banco muito exacerbado. E aquele que realmente precisava pagar essas horas ia ficando cada vez mais negativo por não ter esse controle, né? Então, a gente conseguiu equalizar isso, e hoje é uma coisa que nós até limitamos, né? A CISPAL permite essas parametrizações, e que trouxe melhora para a gente, porque além da gente conseguir fazer de uma forma mais justa, né? Então a gente consegue ver, monitorar quem tem, quem não tem, a questão do banco de horas, a gente também consegue monitorar a jornada que esse colaborador está fazendo, evitando os passivos também, né? Porque como é uma ferramenta totalmente ligada à legislação trabalhista,
Então a gente tem esse cuidado do monitoramento, ele tem esses alertas que ajudam e facilitam o dia a dia do gestor com relação às trocas de horários, de folgas, às necessidades, às possibilidades da extensão de um plantão ou não, né? Então, porque eu tenho as jornadas lá específicas de 12 por 36, a qual eu não posso estender essa jornada. Tem a questão das folgas, que também evita um passivo, porque antes era um pouco mais difícil de controlar o 7º dia de folga para uma escala 6x1. Hoje eu já tenho um alerta na tela. Então, na hora que ele está montando aquela escala de trabalho, caso ele clique errado, não é nem que ele vai considerar jogar essa folga mais para frente, mas só por alguma inserção errada ali, já acusa para ele. Então, é uma ferramenta que traz benefícios para ele, que ele consegue ver on time, né? Então, além das marcações, além do monitoramento, além da facilidade do planejamento da escala, do dimensionamento, que é tirar um colaborador de um plantão que já tem um número excessivo, está faltando, está no outro setor está desfalcado, ele já consegue fazer isso de uma forma mais ágil. Isso acaba facilitando e isso acaba fazendo com que ele demande o tempo dele para um outro processo, para uma outra demanda, para o atendimento. Então, houve sim, né, essa dificuldade por questão de entender que o que nós precisamos fazer é planejar, mas passado esse período, a apuração que nós fizemos e o retorno que nós tivemos é que realmente foi muito positivo, porque de fato foi bem aceito e é uma ferramenta que trouxe para a gente muita facilidade para trabalhar. Olha, muito obrigado, eu fiquei muito esclarecido. Algumas das coisas que disse são música para os meus ouvintes. Mas olha, Marta, queria saber o seguinte: eu estive também com muita atenção à sua intervenção e se eu fechasse os olhos e eu ouvisse falar das certificações, eu quase que podia imaginar que estava no Einstein ou no Sírio, mas depois eu abri os olhos e afinal eu estava numa OS, eu estava no Sequoia, okay? Onde há eventualmente menos recursos que esses grandes hospitais privados, onde você tem que lidar e tem que procurar fazer de tudo para exercer enfermagem de qualidade. E você começou a conversa connosco com uma expressão que eu adorei. Você disse: eu sou enfermeira a sério. Não anda aqui a brincar, sou enfermeira a sério. Então diga-me lá, uma enfermeira a sério que você é, como é que você consegue? E eu acho que você conseguiu muito bem, e era isso que eu gostava que você reproduzisse de alguma forma, associar certificações como aquelas que eu vi hoje na sua exposição com aquilo que são as melhores práticas quando se tem uma ferramenta como a SQL. Como é que você associa aquilo que é, no fundo, as variáveis da certificação com as boas práticas da SQL? Perfeito. Acredito que esse o senhor já possa deixar até com o pessoal do marketing. Você tem sempre resposta para tudo. Quando a gente fala em teoria de sistemas complexos, né, então o nosso amigo Schubert e depois Deming, eles falam sobre isso, né, como a gente resolve um problema complexo. Não é como uma solução simples. Muito obrigada, Excel, essa foi uma solução que você era um paliativo para nós. Mas quando a gente fala em esquemas de trabalho, sistemas de trabalho, para fazer a gestão assistencial ou gestão da operação no hospital, você precisa de um sistema que tenha barreiras que impeçam o incidente. Qual é o incidente? Ele trabalhar no dia da folga, perder os 6x1, exceder a jornada de trabalho. Ok, eu tiro o humano dessa parte, já parametrizei. Então, o SQL ele resolve um problema complexo quando a gente fala em teoria, né, de conhecimento profundo. A gente está falando da raiz da qualidade. Perfeito. E aí, além do mais, a gente quer resolver problema complexo com planejamento de ação. O que eu vou fazer? Eu vou sensibilizar, eu vou orientar. Eu tenho que colocar barreiras. Eu tenho que colocar barreiras para prevenção e tem que garantir muito bem o treinamento.
Quando a gente fala sobre o principal, a extração de relatórios e o atender dos elementos de mensuração, seja para qualquer instituição, a privada premium ou ONA nível 1. O que todo o processo de acreditação ele vem buscar são boas práticas. Então, se eu tenho os profissionais qualificados desde o estacionamento até o recebimento do paciente ou o recebimento do documento. Eu preciso ter pessoas para desempenhar ali a sua cadeia de produção. Pensa ali, né? Eu entro doente e saio curado. É a intenção, expectativa, realidade. E tudo que vai acontecendo ali durante aquele processo, as pessoas precisam saber exatamente o que fazer sem variação. Então, tanto para a ONA, quanto para a Quinmentum, quanto para a JCI, para a AXA, para a ISO, o meu corpo clínico, a minha força de trabalho, atende quantitativamente? Atende pela FTC 50, aí pela CRP 7, pela RDC 20, portaria 926, está aqui, ó. Corpo atrelado ao meu perfil. Perfeito. Eles estão treinados? Sim, estão todos treinados. Como eu vejo isso rápido? Eu abro aqui a minha escala. Esse aqui é treinado para isso, para isso, para isso, porque eu coloco as responsabilidades. Incluo as responsabilidades. Perfeito. Se eu tiver que acionar uma contingência, quem é que vai sair daqui? Essa pessoa são os meus líderes. Quem são os líderes de plantão de hoje? Fulano, Ciclano, Beltrano. Onde eles estão? Estão na posição X, Y, Z. Então, basicamente é isso. Recurso humano no local certo, sabendo exatamente o que desempenhar, isso pensando no planejamento, e se falhar ou se der algo que eu tenha que trabalhar na crise, quais são os possíveis planos de contingência, seja para ou sair correndo, ou enfim, fazer algo de prestação de cuidado ou de insumos, enfim, fazer alguma coisa. Quem seria essa pessoa que fará a interface? Quando eu vou ali no campo de atribuição, eu já tenho exatamente. Quando vai vencer periódico? Tem aqui, ó, esse aqui é periódico. Mas por que ele não fez o periódico? Ele não fez porque está de férias. Quando ele voltar, não registra o ponto. Por quê? Porque ele está bloqueado. Então, eu já vou travando, garantindo a segurança do colaborador, o join do work, muito falo sobre isso. Eu garanto meu processo assistencial e ainda as inter-relações, porque é mais do que uma pessoa. Tem mais do que um cuidado. É um sistema complexo que precisa se comunicar o tempo todo. Adoro ouvir. Já não temos, infelizmente, muito mais tempo. Vou apelar à vossa capacidade de síntese e vocês vão tentar responder num minuto ao seguinte. A escola apostou muito, desde sempre, desde a nossa gênese enquanto software house. Nós sempre acreditamos no valor que tem. Às vezes julga-se que os softwares são coisas técnicas, mas muitas vezes há um lado humano que está dentro do software. E o nosso não é exceção. E tem um lado humano muito forte, que aliás vem do nosso presidente, que sempre acreditou que qualidade de vida e qualidade de trabalho eram fatores absolutamente fundamentais, especialmente relativamente às novas gerações, para assegurar aumento de produtividade e, sobretudo, assegurar que aquela estatística que eu falei hoje, que morre mais gente ao final de semana do que à semana nos hospitais, deixe de existir. Então, a pergunta para um minuto é esta. Vocês acham mesmo que qualidade de vida e qualidade de trabalho têm impacto real no resultado final, ou isto é uma conversa da boca para fora? De fato, qualidade de vida, eles estão sempre interligadas e intrínsecas, então eu acredito sim. De fato, caminham juntos. Vai. Quero ver o seu um minuto. O meu um minuto, né? Corpo, alma e espírito, claro. É claro que qualidade de vida tem um impacto sobre o produto final.
Se realmente eu não estou bem, se estou pensando em muitas coisas, se o meu corpo está aqui, minha alma está longe, o que vai sair das minhas mãos realmente não é operar 100%. Então não tem como não ser impacto. Lindas, muito obrigado. Foi um enorme prazer tê-las hoje duplamente comigo, porque primeiro nesta sessão coletiva e agora nesta sessão mais privada. Muito obrigado. Muito obrigado.